Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca da liturgia do 17º domingo do tempo comum, onde o evangelho é de São Mateus, no capítulo 13º, do versículo 44 ao 52, onde Jesus continua a sua explanação acerca do reino de Deus, o que nós podemos entender acerca de reino de Deus, ou seja, o reinado de Deus, uma configuração que Jesus usa, modo de dizer, através dessas parábolas, para dizer que o reinado de Deus é a vida orientada por Deus. O reino dos céus, então, nós podemos compreendê-lo como uma vida tão abençoada por Deus que ela já parece o céu na terra. Então, por isso, o reino de Deus, onde a orientação absoluta ela é a norma vivencial. Por isso, o reino de Deus, ou seja, o reino do absoluto, e ele configura dessa parte. No 16º, Jesus termina com a expressão, não é? Quem tiver ouvidos, ouça, indicando justamente uma espécie de vocação, né? Então, onde o órgão ele foi feito para ouvir, né? Então o órgão vai corresponder à sua função. Então, como podemos entender, a sua vocação corresponde à sua vocação. O que você é, o que você foi chamado a ser. Então, procure corresponder, levar à plenitude a sua vocação. E ele dizia justamente do o grão de trigo e o grão de mostarda, para nos colocar justamente nesta compreensão de que, por menor que sejam nossas ações, nossas escolhas, elas nos acompanharão e elas serão responsáveis pelo objetivo final, as consequências finais da nossa existência, quando ele figura que o joio, né, é como algo verdadeiramente danoso, né? É danoso à existência não só dos outros, mas à própria existência. Tanto é que quem é danoso então aos outros está destinando a sua existência a essa fornalha, e aquele que serve como o grão de trigo, que é útil não somente para si, para gerar outro grão de trigo, mas ele é útil também para o bem, para alimentar os outros. Este é então querido, esse é desejado por Deus, na imagem dos anjos que o recolhem. E Jesus então continua esta explanação acerca desse reinado, dessa orientação de Deus, o que leva à existência das pessoas. As leituras, como nós vamos ter no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3º, vai falar justamente da oração de Salomão pedindo sabedoria. Então aqui nos faz já refletir o quê? Diante de tantas coisas boas, né, poder, riqueza que Salomão já tinha, Salomão reza a Deus pedindo sabedoria, ou seja, né, como se dissesse, né, é muito boas as coisas, então que eu também seja uma coisa boa, que eu seja uma pessoa boa, pois se as coisas são boas, né, que a pessoa ela também se torne boa, né, porque seria algo, né, contraditório, absurdo, ter tanta boa oportunidade, por assim dizer, né, ou o que o dinheiro oportuna, o que o povo oportuna, o que as coisas oportunam, e a pessoa ela não ser tão uma pessoa boa, uma pessoa melhor. O salmista vai dizer justamente desta possibilidade de ser melhor através do que? Através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos, né, do Senhor, quando ele diz, vossa palavra ao revelar-se me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Então, esta graduação, esta iluminação, esta possibilidade, este ensinamento da melhora. São Paulo também vai dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não simplesmente amar as coisas, mas amar aquele que está acima das coisas, um caminho então de humanização, e esta humanização no sentido
da proximidade de Deus, quando ele vai dizer, né? Aos que chamou, os tornou justo e também os glorificou. Então, esta imagem de glorificar que coloca justamente esta situação de que as coisas que são boas, então elas devem o quê? Justamente fazer com que as pessoas elas compreendam a graça que Deus concede através das coisas e para que essas pessoas também elas possam fazer esta graduação de chamados, né, passar a viver desta forma, como ele diz, né? Aqueles que ele predestinou, ele chamou, tornou justos e os glorificou. Então, um caminho que de melhora. Por isso, o Evangelho nos coloca, né, diante desta forma de Jesus falar do reino, né, como um tesouro seja uma coisa, um campo que esconde um tesouro. E a pessoa, né, poderíamos dizer, que riqueza que ali está escondido nesse campo. Então esse campo é muito rico, e se o campo é rico, né, se as coisas são preciosas, que as pessoas se tornem preciosas. Desta maneira ele vai usar, né, que está ali, que cremino, uma forma de dizer que ele está segredado, né? Então no campo tem um segredo, tem ali uma riqueza neste campo, né? E este homem, ele encontra esta riqueza que está ali secreta, e o texto coloca que este homem, né, esconde em si esta, ele então se torna, né, o portador do tesouro, e isto coloca nele, né, a alegria, a charas, né, que significa justamente esse sentir-se valorizado. Se eu percebo o valor do campo, então a pessoa há de perceber o valor que está em si. E ele, então, procura adquirir este campo, ele então passa a ser este campo, ou seja, ele passa a ser esse lugar do tesouro, ele passa a ser este valoroso que ali ele viu. Outra forma, diz Jesus, que também o reino de Deus, ou seja, a pessoa que acolhe o reino de Deus, é como esta pessoa que é conhecido como um comerciante que tem um objetivo de também conhecer, né, ter pérolas, né, margaritas, donde depois, né, as margaridas, né, mas não são flores, aqui está dizendo referente ao que? A pérolas, ou seja, riquezas que são produzidas no interior. E ele procura conhecer, adquirir estas riquezas, né, dos interiores. Ele é um comprador de pérolas, ele procura nos interiores e ele descobre no seu interior. E ele usa das coisas, ele usa então disto para ele se tornar esta pessoa também valiosa, esta pessoa, né, que traz em si este grande valor, né? E ele então compra a mesma, ou como quem diz, né, que ele negocia, ele se torna esta pérola, esta riqueza interior. Novamente, Jesus Cristo então vai dizer deste fechamento, né, dos tempos finais, como quem vai dizendo justamente isto, né? Conforme aquilo que você procura, você vai se tornando, né? Então a forma que a pessoa procura recolher, ela também será recolhida, né? Então um exemplo que as coisas que ajudam, né, ou servem para alcançar não só outras coisas, mas uma pessoa verdadeiramente o que é realizada, uma pessoa plena. Por isso ele vai dizer que o reino dos céus, ou seja, esta orientação de Deus é como esta grande rede que é lançada na imensidão do desconhecido e
ela então apanha todos os tipos, né, diversos, originados, né, nas suas espécies diferentes, reúne-os, né, coloca-os todos juntos para dizer, né, que cada um tem a sua utilidade, né, e depois que ela então é preenchida como quem é completada, né, e há uma força, né, que a puxa, que eleva tudo, e ali vão igualmente, né, todas as pessoas, por assim dizer, são reunidas. Então vai nos dando esta imagem do juízo, né, porque tanto é que é uma imagem do juízo, porque esta imagem no grego, né, catiçantes, né, que é tomar uma posição, sentar como uma entronar de um juiz, que esses, como anjos, né, que vão ali e vão fazer esta separação daqueles que são bons, que servem, né, e aqueles que eles são corrompidos, ou seja, eles não servem mais. E ele vai dizer que esses que foram se corrompendo ao longo da vida, eles se tornaram perversos. E por isso eles vão ser tirados no meio daqueles que serviam, e ao servir se tornaram justos, se tornaram santos. Ele diz que então os seus mensageiros, né, ou seja, aqueles que servem absolutamente a ele, vão jogar aqueles que se tornaram perversos nesta fornalha, né? Este fornalha que é o local do fogo, né? Então esta imagem justamente né, que indica que é o lugar do fogo, é o lugar para onde caminham as pessoas perversas, né? E ele diz, né, ali então haverá o choro, né, que significa a decepção final consigo mesmo, o ranger de dentes, também a frustração como uma dor própria física. E assim ele diz justamente que será este concluir dos tempos, de tal forma que ele vai dizer que o reino então dos céus é essa dinâmica em que aquele que é o dono da casa, numa imagem justamente deste Senhor absoluto, né, como Jesus chamando a atenção para a responsabilidade de cada um, né, frente às outras pessoas, né, para dizer que o dono da casa é aquele que é responsável e não pode dar essa responsabilidade para os outros. E essa pessoa deve, seguindo a orientação de Deus, ele se torna discípulo de Deus, e ele vai daquilo que sempre procurar aquilo que é valioso, inovando nas coisas novas, fazendo nascer coisas novas, e também das coisas antigas, ou seja, aquilo que não passa em valor. Por isso que a gente possa celebrar esta liturgia, ir aos textos, né, preparar-se para a Santa Missa com este entendimento, né, que eu procure ser discípulo do Senhor, aprendendo da bondade daquilo que existe, me tornando uma pessoa melhor, né, e também servindo, se é melhor justamente servindo, né, seja daquilo que é novo, ou seja, daqueles valores que não passam. Bom final de semana para todos.